Seja bem-vindo à 99ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei falar da redução ao primeiro quadrante. Bom, gente, o que é a redução ao primeiro quadrante? Pense no seguinte, ó. Seno e cosseno dos arcos múltiplos de 45. Os arcos múltiplos de 45, mas não 90. Por quê? Porque sempre que você for reduzir ao primeiro quadrante, você vai ignorar, ó, os arcos que se encontram nas extremidades do círculo trigonométrico, tanto tanto da abscissa x quanto da ordenada y. Portanto, ó, 90 graus, 270 graus, 180 graus e 360 graus, você nunca vai aplicar eles aqui quando se trata de redução ao primeiro quadrante. Agora, por que eu estou pegando o ângulo de 45 graus? Por uma questão simples, ó. O ângulo de 45 graus e seus múltiplos que se encontram nos outros quadrantes. Por quê? Ó? O ângulo de 45 graus, ou o arco de 45 graus, ele se encontra no primeiro quadrante. Aí você diz, ah, mas isso é óbvio, tô vendo. Agora, você tem múltiplo dele no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Isso quer dizer o quê? Os seus múltiplos possuem o mesmo valor de seno e cosseno. O que muda é o sinal do arco de acordo com a função. Exemplo, ó. A função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrantes. Por quê? Porque ela está relacionada à ordenada y do plano cartesiano. E deste ponto aqui, ó, que é o marco zero, para cima você tem o quê? Valores em y positivos. Deste ponto aqui para baixo, você tem valores de y negativo. Então, ó, no primeiro, segundo quadrantes, a função seno ela é o quê? Ó? Positiva. Por quê? Porque no primeiro e no segundo quadrantes, eu tenho o quê? Os valores positivos em y. No terceiro e no quarto, valores negativos. Então, ó, o seno e o cosseno dos múltiplos de 45, eles possuem o mesmo valor, só que o que pode mudar é o sinal de acordo com o quê? Com o sinal da função. Portanto, ó, o seno de 45 é o mesmo que o seno de 135. O que muda? Nada. Por quê? Porque a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. 45 graus está no primeiro quadrante. 135 graus, segundo quadrante. Aqui, ó, a função seno, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, ela é positiva. Portanto, a seno de 45 graus é igual, né, ao seno do arco de 135 graus. Agora, o seno de 225 graus e 315 graus, que também são múltiplos de 45 graus, eles também valem o mesmo, só que com valores opostos. Por quê? Porque a função seno ela é negativa no terceiro e no quarto quadrantes. Portanto, ó, é o mesmo valor, só que com sinal invertido, com sinal negativo. Portanto, ó, seno de 225 graus é o mesmo valor que o seno do arco de 45, só que negativo. Agora, o cosseno destes arcos, ele também vai ser o mesmo que o cosseno do arco de 45, só que vai mudar o sinal de acordo com a função cosseno. Por quê? A função cosseno ela está relacionada à abscissa x do plano cartesiano. E a função cosseno ela é o quê? Positiva no primeiro e no quarto quadrantes, negativa no terceiro e no segundo, né, aqui, e no terceiro quadrante. Por quê? Deste ponto aqui que é o zero para frente, eu tenho o quê? Valores em x positivos. Então, por isso que a função cosseno ela é positiva, ó, no primeiro e no quarto quadrantes, porque aqui eu tenho o quê? Valores de x positivos. Deste ponto aqui que é o ponto zero para trás, o que eu tenho? Valores em x negativos, são os valores de x menores do que zero. Então, por isso que a função cosseno ela é negativa no segundo e no terceiro quadrantes. Então, ó, o cosseno do arco de 45 graus, ele é o quê? Raiz quadrada de 2. Agora, a função cosseno ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante. Portanto, ó, o cosseno do arco de 45 graus, ele é positivo no primeiro quadrante. E o cosseno de seu múltiplo que se encontra no quarto quadrante também vai ser positivo. Por quê? Porque a função cosseno é positiva nestes dois quadrantes. Agora,
O cosseno do arco de 135 graus e 225 graus vai ser o quê? O valor do cosseno do arco de 45 graus, só que negativo. Por quê? Porque a função cosseno é negativa no segundo e no terceiro quadrantes. Por isso que você tem aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Como se diz, ó, cosseno. Então, ó, os arcos múltiplos de 45 graus, mas não os de 90 graus, possuem um valor numérico do seno e cosseno iguais ao seno e cosseno de 45 graus, respectivamente, com um sinal correspondente a cada quadrante. Dividindo o ciclo trigonométrico em 8 arcos iguais, obtemos os valores, que é o que eu acabei já de demonstrar aqui. Agora, antes de prosseguir aqui na explicação de redução ao primeiro quadrante, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó, falando agora dos múltiplos de 30 graus. Obtemos os arcos múltiplos de 30 e 60 graus, dividindo a circunferência trigonométrica, né, o ciclo trigonométrico, em 12 arcos iguais. E, em seguida, encontramos o seno e cosseno desses arcos. Dos iguais, destacamos aqueles que não têm extremidade em um dos eixos. O que é destacar aqueles que não têm extremidade? Simples, gente. Esse exemplo que eu disse antes, ó. Os arcos que se encontram nas extremidades tanto da abscissa x quanto da ordenada y, você vai ignorar quando se trata de redução ao primeiro quadrante. Então, ó, eu vou ignorar aqui o arco de 0 de 360 graus, de 90 graus, 180 graus e 270 graus. Eu vou trabalhar com os outros arcos. Então, quando se trata aqui, ó, arco de 30 e 60 graus. Perceba o seguinte, ó. O seno do arco de 30 graus, ele é meio. O seno dos arcos que são múltiplos de 30 graus, que se encontram nos outros quadrantes, também vai ser meio. O que vai mudar? O sinal de acordo com o sinal da função. Então perceba, ó, múltiplo de 30, 150. 5 vezes 30, 150. Então, o seno e o cosseno do arco de 150 são iguais ao seno e o cosseno do arco de 30 graus. O que muda é o sinal. Portanto, ó, a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrante. Por quê? Ela está relacionada à ordenada y do plano cartesiano. Deste ponto aqui, que é o marco zero para cima, y só tem sinais positivos. Deste ponto aqui para baixo, y tem sinais negativos, que são os valores menores que zero. Então, a função seno, positiva no primeiro, segundo quadrantes, negativa no terceiro e no quarto quadrante. Então, seno de 150 graus vai ser igual ao quê? Ao seno de 30 graus. Portanto, ó, seno de 30 graus, meio. Seno de 150 graus, meio. Seno de 210 graus, menos meio. Por quê? 210 graus é múltiplo de 30, é 7 vezes 30. Mas se encontra aonde? No terceiro quadrante. A função seno aqui é negativa, portanto, é o valor do seno do arco de 30 graus, só que negativo. Seno de 330 graus é o que? 11 vezes 30. Vai ser o que? O mesmo valor do seno do arco de 30 graus, só que negativo. Por quê? Porque se encontra aonde, gente? Se encontra, ó, no quarto quadrante. E a função seno, ela é negativa no quarto quadrante. Então, ó, todos os múltiplos de 30 possuem o mesmo valor de seno e cosseno, só que o que vai mudar o quê? É o sinal de acordo com a posição que estiver no quadrante, né? Que é o sinal da função. Agora, os múltiplos de 60, eu tenho 60, 2 vezes 60, 120. 4 vezes 60, 240. 5 vezes 60, 300. Então perceba, ó, aqui, ó, neste retângulo, eu estou tocando, ó, em 60 e seus múltiplos, ignorando o quê? Os arcos que se encontram nas extremidades. Portanto, ó,
Eu não trabalho com 180, por quê? 180 é múltiplo de 60? É múltiplo. Só que quando se trata de redução ao primeiro quadrante, eles estão, eles não, eles são descartados. Por quê? Porque o valor do seno e do cosseno destes arcos aqui não são semelhantes a estes seus múltiplos. Por exemplo, ó, o seno é de 180 graus. É quanto, gente? Seno de 180 graus é zero. O cosseno de 180 graus é o quê? É menos 1. Então, ó, ele não se relaciona com seu múltiplo. Ele não se relaciona, né, com o número do qual ele é múltiplo, né? Corrigindo, ó, com o número do qual ele é múltiplo, como o arco de 60 graus, ou até mesmo o de 30, né? Que é 6 vezes 30, 180. Então, eles não têm essa relação com os números os ângulos, né, dos quais eles são múltiplos. Isso vale para o arco de 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Eles só se relacionam entre si, mas não com os outros arcos. É por isso que estes arcos são ignorados aqui quando se trata de redução ao primeiro quadrante. E observe também que quando eu estou falando aqui de redução ao primeiro quadrante, esta redução está relacionada aos arcos notáveis, aos ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Quem aí assistiu a aula de ângulos notáveis, né, onde eu ensinei como se deduz o valor do seno, cosseno e a tangente destes ângulos, vai lembrar disso aqui, né? O que eu estou fazendo aqui ao reduzir o primeiro quadrante é o que? Comprovar aqui, demonstrar que o seno, o cosseno e a tangente dos múltiplos dos arcos notáveis possuem o mesmo valor destes arcos notáveis, né, do seno, do cosseno e da tangente destes arcos, mudando o sinal de acordo com a posição no ciclo trigonométrico, mudando o sinal do valor. Então, ó, voltando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, seno de 30, meio, cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, a função cosseno está relacionada ao que? A abscissa x do plano cartesiano. Então, ela é positiva no primeiro e quarto quadrante, negativa no segundo e no terceiro. Então, ó, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 330 graus também é raiz quadrada de 3 sobre 2, que é múltiplo de 30, né? É 11 vezes 30. E possui o quê? O mesmo sinal, porque a função cosseno é positiva no primeiro e quarto quadrante. Negativa no segundo e no terceiro. Portanto, ó, cosseno de 150 graus e 210 graus é o quê? É o valor cosseno de 30 graus, só que negativo. O mesmo vale para os arcos que são múltiplos de 60. Qual é o seno de 60 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é o cosseno no meio? Então, o seno de 60 graus, o seu valor e o do valor do seno de seus múltiplos são iguais. O que muda é o sinal de acordo com os sinais da função seno. Então, a função seno ela é o que? Negativa no terceiro e no quarto quadrantes. Função seno é negativa no terceiro e no quarto quadrantes. Por isso, ó, que o seno de 240 graus e 300 graus é o que? É o valor do seno de 60 graus, só que negativo. Assim como o cosseno destes arcos são o quê? É o mesmo valor do cosseno do arco de 60 graus, só que atendendo os sinais da função cosseno. Qual é o cosseno de 60 graus? Meio. A função cosseno ela é negativa no segundo e terceiro quadrantes. O arco de 240 graus se encontra no terceiro quadrante. O arco de 120 graus se encontra no segundo quadrante. Então, ó, cosseno aqui, ó, é menos meio. Por quê? Se o cosseno de 60 graus é meio e o arco de 120 graus e 240 graus, que são seus múltiplos, se encontram no segundo e no terceiro quadrantes, e a função cosseno é negativa nesses quadrantes, então
o valor de sinais desse cosseno são o quê? É o valor do cosseno de 60 graus, só que negativo. Já a função cosseno, ela é positiva no primeiro e quarto quadrantes. Por isso, ó, que o cosseno de 300 graus, que também é múltiplo de 60, é o quê? É o mesmo valor do cosseno de 60 graus e com o mesmo sinal. Bom, gente, reduzir ao primeiro quadrante se trata disso. De você relacionar os valores do seno, cosseno dos arcos com os valores de seus múltiplos que se encontram nos demais quadrantes. Ou seja, eu pego arcos que se encontram no primeiro quadrante, que são aqui, no caso aqui desta aula, são os arcos dos ângulos notáveis de 30 graus, 45, 60 graus. E o que eu faço? Atendendo aos sinais da função seno e cosseno, eu acho o valor de seus múltiplos que se encontram nos outros quadrantes. Ou seja, dos ângulos, dos arcos que são múltiplos, que se encontram nos outros quadrantes. Ignorando o quê? Os arcos que se encontram nas extremidades da abscissa X e da ordenada Y do plano cartesiano dentro do círculo trigonométrico. Bom, gente, eu espero aqui que vocês tenham compreendido essa explicação. Nas próximas aulas eu irei resolver exercícios aqui sobre redução ao primeiro quadrante. E o que foi tratado aqui vai ficar muito mais claro de se compreender. Bom, caso vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês. E caso vocês tenham gostado deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.